Olá, me chamo Alessandro Marcondes Della Casa, sou acadêmico da Faculdade de Estácio do curso de Psicologia. Eu e meu grupo, compostos por mim, pela Amanda de Paula Santos, Ionara Cristina Oliveira, Ingrid Conceição, Maria Estela Gaia, Naildes de Jesus e Zuleide Paz, estamos aqui para entrevistar o Dr. Robert Damasceno Rodrigues para falarmos um pouco sobre psicologia online, como ela funciona, quais são as normativas técnicas, quais são os aspectos éticos que o psicólogo precisa seguir e que o público leigo precisa conhecer na hora de escolher um profissional para atendimento online. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde. Boa tarde. Bom, estamos aqui para falar um pouquinho sobre psicologia online. Certo. E nada melhor alguém que dentro do próprio CRP para esclarecer as nossas dúvidas e orientar até o público em geral. Uhum. Bom, primeira coisa, quais seriam... O que é o atendimento online? Mais para o público geral saber. Bem, o atendimento online é um modo genérico de nomear o exercício profissional da psicologia mediado pelas tecnologias digitais da informação e comunicação, né? Que vai muito além apenas do atendimento, de atender uma pessoa, que envolve todos os procedimentos da psicologia, utilizando a internet, a comunicação, os meios eletrônicos digitais, né? Elaboração de documentos, envio, aplicação de testes, avaliação psicológica. Então é bem amplo, né? Vai muito para além daquilo que a gente costuma ouvir falar por aí, né? Que seria apenas o atendimento, né? Via videochamada, videoconferência. Então isso envolve também a elaboração de documentos e laudos. Não é só o atendimento clínico. Não, qualquer aspecto que envolva o exercício profissional da psicologia mediado por essas tecnologias, a gente coloca dentro dessas normativas que o Conselho abarca. Entendi. E existem limites técnicos para essa psicologia online? Segundo o Código de Ética da Psicologia, né, lá no artigo 1º, a linha B, é dever profissional do psicólogo exercer atividades profissionais somente por aquilo que essa profissional esteja capacitada, pessoal, teórica e tecnicamente. Então, os limites técnicos, assim como os éticos e os profissionais, eles estão relacionados à capacitação do profissional para a utilização dessas tecnologias, né? Ao mesmo tempo, as condições de acessibilidade da pessoa que vai ser atendida, né? A questão do local do atendimento, por exemplo, tem um limite técnico que ele é muito importante, que muita gente pergunta para a gente, que é, por exemplo, assim, eu sou um profissional de psicologia registrado no Brasil, posso atender pessoas que estão fora do Brasil de modo online? Posso, não existe impedimento. No entanto, se eu sair do Brasil, mesmo estando registrado aqui, e estiver em outro país, eu não posso atender brasileiros com o meu registro aqui no Brasil, eu tenho que me registrar no outro país. Porque essa questão do atendimento mediado por essas tecnologias tem a ver com IP, com a localização do IP de onde que o profissional está atendendo. Então, tecnicamente, se eu, por exemplo, atendo alguém da Inglaterra, um brasileiro que esteja morando na Inglaterra, e eu não esteja registrado legalmente na Inglaterra, só aqui no Brasil, é ilegal? Se você estiver fora do Brasil, você tem que estar registrado no país onde você está. Mas se você está no Brasil, atendendo em território nacional, você pode atender pessoas de qualquer lugar do mundo. Ah, tá. O que não pode é o contrário. É você ser registrado no Brasil, morar em outro país e atender brasileiros, por exemplo. Porque aí você tem que estar registrado lá no país onde você está. Entendi. Essa é uma questão técnica assim, que costuma aparecer para a gente, né? Da mesma forma, a compatibilidade da tecnologia, né, que está sendo utilizada por atendimento, se ele é síncrono, se ele é assíncrono. O que seria assíncrono e assíncrono? O síncrono é quando ele ocorre simultâneo, né? A videochamada, por exemplo, né? É quando a gente está ao vivo, né, acontecendo naquele momento. O assíncrono é, por exemplo, trocas de mensagens em que a pessoa não necessariamente vai responder naquela hora. Entendi. Então ele não é simultâneo que está ocorrendo, né? Entendi. E aí existem ferramentas que elas possibilitam a comunicação apenas de modo síncrono e existem ferramentas que não possibilitam. Então essa é uma questão técnica também que o profissional tem que saber qual tipo de tecnologia ele vai estar usando para cada modalidade de serviço prestado. Entendi. Em matéria de ferramentas, equipamentos e ambiente digital, o que o senhor podia falar para a gente?
Bem, os equipamentos, eles são os que a gente tem em comum, né? Notebook, celular, tablet, né? Mas aí que tenha uma qualidade de acesso à internet boa, né? Porque eu conheço casos de profissionais, por exemplo, que atuam em interiores do estado, né? Que não têm uma boa qualidade de acesso à internet. E eles decidiram por não trabalhar com atendimento online, justamente por não ter uma boa qualidade. Aí tem aqueles que insistem, né, em continuar fazendo atendimento online para poder, por exemplo, a pessoa mora no Marajó e aí o público lá é reduzido, então resolve atender pessoas do outro estado de modo online, mas a qualidade da internet é ruim e aí ela não consegue garantir uma boa qualidade do atendimento, fica caindo a conexão, fica tendo falha. Então tem que ter uma boa qualidade de acesso à internet, né? A gente sempre recomenda, dependendo do local, né, do ambiente, né, onde você vai estar atendendo, a utilização de fones de ouvido, né? Porque tem gente que faz o atendimento online do seu consultório, né? Tem o consultório e de lá do seu consultório atende as pessoas. Tem gente que atende da sua casa, por exemplo. Não há impedimento para atender da sua casa, desde que seja um ambiente que garanta o sigilo, que não vai ter interferências externas, né, de pessoas passando, entrando, barulhos, mas ainda assim tem vezes que ocorrem ruídos, barulhos, ou então o microfone do telefone ou do notebook não capta bem o áudio, e é bom ter um fone de ouvido, né? E que essas plataformas, sites, aplicativos que vão ser utilizados tenham o mínimo de segurança, né? Tenham a criptografia de ponta a ponta, forneçam condições de recuperar dados armazenados em nuvens ou então em redes de dados, né? Porque esse é um risco também que a gente tem, da mesma forma como tem um risco no presencial, às vezes, de extraviar um documento, de queimar, de perder, no online, no digital também existe, de perder dados, né? E tem sites, plataformas, né, que fornecem esse serviço, né, de armazenar em nuvem, de recuperar dados, né. Então essas são algumas preocupações que é importante ter, né. Quando o senhor no começo começou a falar sobre psicologia online, que não abarca somente o atendimento clínico, mas redação de documentos e tudo mais, armazenamento de registros, de documentos, de pacientes de atendimentos, hoje em dia, então, também podem ser feitos na nuvem, em plataformas. Sim. Que também precisam ser obedecidas, então, regras com relação a registros de armazenamento na nuvem, para que o dado dele não seja vazado, correto? Isso. As normativas do CFP, que vocês vão perguntar depois, né, das normativas, mas a normativa mais atual, por exemplo, ela não especifica nada em relação ao tipo de plataforma, de site, etc., que o profissional precisa usar, né? Diz que tem que garantir segurança, privacidade, sigilo, etc., né? Então, quando a gente vai orientar, a gente sempre diz assim, não há impedimento para que você utilize, por exemplo, uma nuvem para armazenar registro documental, prontuário, documentos, mas o que é recomendado? É que você, por exemplo, tenha uma conta profissional separada da sua conta pessoal. Seria uma recomendação. Que essa conta ela tenha que ela tenha pastas seguras, que tanto as suas pastas, tanto no seu notebook quanto na sua nuvem, sejam protegidas por senhas, para garantir essa inviolabilidade, para garantir a privacidade, né, dos documentos, mas não há impedimento, né, da mesma forma que os profissionais podem arquivar, guardar esses documentos no Drive, na nuvem, né? Esses documentos, quando são elaborados, como relatório, laudo, né, atestado psicológico, eles podem, inclusive, ser enviados por e-mail, né, para o cliente da pessoa, né? Aí a gente recomenda sempre que tenha uma assinatura digital certificada, né, como pelo gov.br, que o envio pelo e-mail seja feito um protocolo de envio e recebimento na caixa de e-mail solicitando a ciência, reforçando as orientações sobre o sigilo e cuidado com o documento. Então foi por isso que eu falei no início, né, que é muito para além do atendimento apenas, né? Tudo que configura o exercício profissional mediado por essas tecnologias está dentro das normativas, né? Entendi. Com relação a benefícios e cuidados,
para atendimento da psicologia online. Hoje em dia, com a internet, conseguimos alcançar muito mais pessoas que antigamente. Uhum. A possibilidade, como foi dito, de atender em outras cidades, outros estados, via online, pessoas que não teriam acesso ao interior. Como é que o CRP hoje enxerga essa entrada da psicologia no mundo virtual, expandindo os benefícios da profissão e, ao mesmo tempo, se preocupando com relação a essa normativa para que o profissional não incorra em desrespeitar o código de ética? O mundo digital é uma realidade que a gente não pode negar, né? Que está presente em todas as instituições e profissões, né? No caso da psicologia, a gente tem muitos benefícios, né? Garante uma acessibilidade maior, né? Proporciona para que mais pessoas possam acessar, às vezes de forma até mais barata, né? Alguns serviços que alguns profissionais prestam o serviço mediado por tecnologias e fazem valores às vezes menor porque não vai precisar gastar com combustível, com sublocação de sala, tudo, né? E dinamizam, né? Então a gente tem muitos benefícios, né, com essas tecnologias para a psicologia. Mas a gente tem que ter alguns cuidados, né? A gente vem enfrentando hoje um debate no sistema Conselhos de Psicologia sobre o uso da inteligência artificial na psicologia, que é algo muito delicado, né, que envolve não apenas os profissionais usarem IA, às vezes, para elaborar documento, para dar devolutivas, o que é equivocado, né, como também, às vezes, criarem IAs para substituir a profissão, né, então, mas isso aí é uma outra questão, né. Só que aí a gente tem algumas preocupações, né, como, por exemplo, em situações que envolvam violação de direitos, que envolvam risco de morte, tentativa de suicídio, violências, situações que envolvam ameaça de privação à liberdade, de ameaças a manifestações institucionais, situações de urgência, de calamidade pública. Nessas situações, não é recomendado que o atendimento online, né, mediado por tecnologias de informação e comunicação, seja a primeira via, né? Às vezes acontece, né, de o profissional trabalhar com uma pessoa atendendo online e identificar situações que envolvam violação de direitos, violência, negligência. E a gente tem no nosso código de ética, no primeiro princípio fundamental, o nosso princípio de atuar visando a promoção da igualdade, da dignidade, da integridade do ser humano, considerando a garantia dos direitos humanos, né? E aí, quando a gente se depara com situações desse tipo, a gente tem que avaliar a necessidade de encaminhar a pessoa para o presencial, por exemplo. Uhum. Ou de propor um trabalho que seja concomitante, um online e presencial. A gente recorrentemente acontecem as situações de emergências, desastres, enchentes, deslizamentos de terras, calamidades públicas. E aí a nossa profissão ela se mobiliza para atender as pessoas, mas essa mobilização a gente prioriza com que ela ocorra de modo presencial, que o online seja complementar, né? Então a gente tem, né, muitos benefícios, a gente tem riscos grandes de exposições indevidas, de quebra de sigilo, que a gente tenta tomar o cuidado para que não aconteça, e tem situações mais delicadas em que a gente tem que saber manejar cada situação para saber se o online ele é recomendável ou não para esse tipo de situação. Entendi. Bom, agora seria uma questão mais voltada para o público leigo. Uhum. Sobre que orientações se pode dar a um cliente que se sente prejudicado ou que se tenha percebido alguma falta ética no atendimento online. Uhum. O que essa pessoa pode fazer? Certo. Primeiro é saber o que foi combinado com o profissional, né? Porque é um dever do profissional da psicologia que presta serviços estabelecer um contrato terapêutico, um contrato de prestação de serviços, seja para um atendimento psicoterápico, avaliação psicológica, enfim. Então é buscar saber se existe esse contrato, né? Se tem lá alguma disposição naquele contrato em relação à falta que aquele profissional possa ter cometido, né? Outro é também consultar, né? Porque tem vezes que a pessoa vai
recorrer ao serviço de um profissional e às vezes não consulta logo de início se esse profissional está registrado e ativo no Conselho. E aí a gente tem o Cadastro Nacional de Psicólogos do Conselho Federal de Psicologia, e lá a gente pode consultar com o nome completo de qualquer pessoa, qualquer profissional, se está inscrito e se está ativo em um conselho, né? Considerando que esteja inscrito no conselho, né? Aí é procurar o conselho para fazer a denúncia, né? Procurar o CRP da jurisdição desse profissional, né? Porque no atendimento online, qualquer pessoa do país pode ser atendida por qualquer profissional do país, né? Então é procurar o conselho da jurisdição desse profissional, proceder à notificação de modo informal, né? Ou então formalizar a denúncia na forma de uma representação ética, para que o conselho possa apurar e tomar as providências adequadas. Certo. O CFP ele começou a legislar em cima dos atendimentos online dentro de todo o meio da informática, se não me falha a memória, a partir de 2010, 2012. Um pouquinho antes. Foi antes? Foi. A partir de quando que o CFP começou a se preocupar com toda essa legislação e orientação? A primeira normativa que a gente tem publicada, a preocupação ela é anterior, porque a preocupação ela sempre antecede a normativa, né? A gente primeiro debate, né, na categoria e no sistema conselhos para poder sair a normativa. Mas a primeira normativa é a Resolução 03 de 2000, do ano 2000, que ela fala sobre atendimento mediado por computador. É assim que está lá na normativa, né? Em 2000 foi os primeiros adventos da internet, né? Então falava sobre atendimento mediado por computador. Então já existia nessa época. Profissionais já faziam atendimento nesse formato, né? Essa resolução foi revogada pela 012 de 2005, que aí passa a falar sobre atendimento à distância, por meio da comunicação à distância. E começou os aplicativos de chat, tipo Messenger, sobre Skype, ICQ. Isso mesmo. Mas era só digital, não era ainda não visual. existia a videochamada, né? Aí a gente tem, em 2012, foi revogada, 2005, por uma nova resolução, que vai falar agora sobre atendimento por meio de tecnologias da informação, da comunicação à distância. Essa de 2012 foi revogada pela de 2018, né, que aí depois da de 2018 a gente teve a pandemia, né? E aí em 2020 da informática. E aí em 2020 a gente teve uma nova resolução, né? Que ela não revogou completamente de 2018, mas ela flexibilizou algumas questões. Porque dessa última resolução de 2018, a gente tinha, por exemplo, um cadastro que tinha que ser feito, que era o EPSI, né? A gente teve, até esse período aí de 2018, um crescimento de muitos profissionais que passaram a atender online. E aí o CFP, ele resolveu encontrar uma forma de regular, de monitorar melhor, e aí foi criado esse cadastro chamado EPSI, que existe a plataforma ainda, mas aí com a resolução de 2020, foi flexibilizado esse cadastro, os profissionais necessitavam ainda se cadastrar, mas não precisavam aguardar a aprovação, porque eles se cadastravam no EPSI, aí chegava para a gente aqui no CRP avaliar esse cadastro, aprovar ou não. Aí na pandemia não precisavam aguardar a aprovação. E aí com a última resolução, que é 09 de 2024, o cadastro ele foi abolido, não precisa mais fazer o cadastro para o atendimento online, apenas seguir as diretrizes lá, né, da garantia do sigilo, né, de todas as disposições que são necessárias para a qualidade do serviço, né. Então, essa quantidade de resoluções aí, que foi uma sendo revogada pela outra, né, também demonstra o quanto que o Conselho foi tentando se adaptar, né. Hoje a nossa resolução, ela fala que é o exercício profissional mediado por tecnologias digitais da informação e comunicação. É bem amplo. Enquanto lá em 2000 falava sobre atendimento por computador. Então a gente foi se adaptando, evoluindo de acordo com a evolução também desse formato, né? E uma coisa que favoreceu muito esse boom foi justamente a pandemia, né? Porque obrigou o pessoal a se atender dentro de casa, né? Com certeza. Isso para a psicologia, mas também para todas as profissões. Isso mesmo. Bom, então, hoje em dia, já respondendo à próxima pergunta,
não se precisa mais ter essa autorização, esse registro no conselho para se fazer atendimento online. Não. A pessoa pode fazer desde que respeite, obviamente, todos os pré-requisitos do Código de Ética. Desde que esteja registrado no conselho com registro ativo. Essa é a única condição, assim, né? Respeite sigilo. E depois seguir todas as diretrizes do Código de Ética e todas as diretrizes da Resolução 09/2024. Ah, certo. Uma pergunta que me ocorreu agora, que é um pouco discussão no meio da psicologia. Aplicação de testes online. Uhum. Existem determinados testes que só há a forma presencial, não tem como aplicação de testes. Uhum. Mas tem N testes objetivos ou não, que tem a modalidade online. Sim. Né? Tecnicamente falando, se observa alguma diferença de uma aplicação local, presencial ou online para esses testes que têm abertura online? Os testes para serem aplicados, né, de modo mediado por tecnologia, eles têm que ter uma padronização específica, né? Tanto os testes que são aplicados de modo presencial, através de uma tecnologia, quanto os que são à distância, né? E aí existem padronizações específicas, né? Porque os testes, eles têm uma série de pré-requisitos para serem aprovados, né? Quem aprova os testes no Brasil é a CCAP, que é a Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica do Conselho Federal de Psicologia, formada por conselheiros e consultores ad hoc com experiência na área, né? Aí esses testes aprovados constam lá no CETEPSI, que é o Sistema de Avaliação de Teste Psicológico. Então, para eles chegarem lá no CETEPSI, eles têm que cumprir com todos os requisitos de padronização, de normatização, de estudos de validade, de evidência, e nesses estudos tem que ser comprovado que foi feito que foram feitos todos os estudos de padronização, populacionais, estatísticos com o teste na aplicação virtual e que demonstre que ele tem objetividade, que ele consegue responder aquilo que ele se propõe, né, que são as evidências, né, do teste, né. Então, se o teste está lá aprovado no CETEPSI para ser aplicado dessa modalidade, é porque ele tem as evidências necessárias para poder ser aprovado, ser aplicado. Bom, uma última perguntinha. Pode-se utilizar qualquer tipo de plataforma online ou alguma restrição? É um pouco daquilo que eu já falei, né? A resolução, o Conselho Federal de Psicologia, ele não especifica quais plataformas a gente pode usar ou não, né? Ele diz que a gente tem que utilizar recursos que garantam segurança, que garantam privacidade, que garantam sigilo, acessibilidade. Então, e adequar o tipo de plataforma para a modalidade de atendimento, se é síncrono, se é assíncrono, se é só com uso de mensagem, se é com uso de áudio, se é com uso de vídeo. Então, não há restrições específicas em relação à plataforma. A gente recomenda que tenha criptografia de ponta a ponta, possa ser protegida por senha, garanta, tenha acessibilidade, né? Porque tem plataformas hoje em dia que elas possibilitam, por exemplo, a tradução simultânea, né? Possibilitam aumentar ou diminuir a fonte para que a pessoa consiga acessar de modo melhor, né? Então, por exemplo, não há impedimento para que se utilize o WhatsApp, tanto no uso de áudio, quanto no uso de mensagem, quanto de vídeo. Não há impedimento específico. E é uma tecnologia que ela se propõe a ser segura, né? Só que aí a gente poderia entrar em todas as questões que envolvem, né, as empresas que são as operadoras dessas tecnologias, né? Prometem. O que elas fazem com os nossos dados, para onde que elas mandam e para que elas utilizam os nossos dados, né? E aí a gente entra em outras questões que envolvem segurança da informação. Aí a parte informática. Uma pergunta que me ocorreu agora com relação à parte ética também. Uhum. Pelo Código de Ética de muitas profissões, e a psicologia não é diferente, há um impedimento do profissional de divulgar preços, mercantilismo. Uhum. Né? Entretanto, existem plataformas que agregam profissionais, prometendo divulgação de nome, divulgação de trabalho, encaminhamento de pacientes,
Só que essas plataformas, elas falam assim, quanto você vai cobrar por sessão? Porque eles divulgam. Uhum. Aí você abre a plataforma, tem fulano, ciclano, beltrano, um cobra 100, outro cobra 150, outro cobra 200. Uhum. Como é que fica esse aspecto pelo CRP? Aí, esse é um outro ponto que envolve a publicidade profissional, né? Já é diferente Do atendimento. da prestação de serviços, né? Mas um meio online, Isso. acaba... Em termos da publicidade profissional e em relação à divulgação de valores, né? Também não há impedimento da divulgação de valores. Ah, não? Não. O que o Código de Ética fala lá no artigo 20, que fala sobre publicidade profissional, ele diz que é vedado ao profissional usar o preço como forma de propaganda. Como assim? O que significa usar o preço? Porque se eu coloco o meu nome, meu CRP, e falo que eu cobro 150, eu não estou associando, porque aquele lá cobra 150, eu cobro 120, eu cobro mais barato. Não caracterizaria isso? Quando se usa o preço como forma de propaganda, é quando a gente tenta atrair pessoas para o nosso serviço exclusivamente pelo valor dele. Seria um tipo valor promocional. Fazer promoções, sorteios, pacotes, associar o valor a brinde. Eu costumo brincar assim, né? Promoção de Dia dos Namorados, pague um e leve dois, né? 2 sessões pelo preço de uma. Pacote promocional. Não existe impedimento em oferecer um pacote quando a pessoa te procura um serviço, mas divulgar um pacote promocional, né? Ou então divulgar valores muito abaixo da média do mercado. A gente sabe, quem é da categoria, que existe uma média de valores no mercado que é praticado, né? Quando a gente divulga valores muito abaixo, a gente está fazendo concorrência desleal entre a nossa categoria, o que é antiético, e a gente está usando o preço para aproximar clientes. A gente não está divulgando a nossa qualidade técnica, a nossa abordagem, o nosso rigor científico, não. É o valor e quer atrair pessoas pelo valor. Então, não há impedimento de divulgar valor. Então, o profissional não incorreria em infração ética se associando a esses sites de divulgação. Aí existem sites que a gente tem feito debates nacionais a nível do CFP, porque são sites, plataformas nacionais, que os profissionais vão lá, se cadastram, né? E aí eles têm uma delimitação, né? Que o site impõe de qual é o valor que tem que ser cobrado. Por exemplo, R$30, né? A gente já buscou várias formas, né, de tentar impedir esse tipo de atividade, né? Mas aí o que a justiça, né, diz, né, que a gente não tem como impedir porque a gente estaria interferindo na liberdade deles, né, de comercial, né? Livre comércio. Isso. E aí, assim, né, um argumento é que, como está todo 200 profissionais lá no mesmo site praticando o mesmo valor, não é concorrência desleal. As pessoas entram lá, vai ter todo mundo praticando o mesmo valor, então ela não vai procurar o que está cobrando mais barato, porque todos cobram o mesmo valor. Entendi. Então, são questões que a gente está lidando ainda aí, junto com o CFP, para ver se consegue, pelo menos, qualificar, né, essa modalidade de publicidade. Ótimo. Bom, doutor Robert, agradeço a quem assistiu, espero ter esclarecido aos profissionais e leigos sobre o assunto. Espero poder ter ajudado vocês. Obrigado. De nada.